O Dolphin SE chegou ao mercado brasileiro com uma missão bastante clara: corrigir alguns dos principais pontos criticados nas versões anteriores e, ao mesmo tempo, aproximar o hatch elétrico de consumidores que procuram mais desempenho, tecnologia e equipamentos sem chegar ao preço da versão mais cara da linha. Lançado inicialmente por R$ 159.990, o Dolphin SE passou a ocupar uma posição intermediária entre as versões GS e Plus. Mas, depois das mudanças aplicadas pela BYD e dos resultados obtidos em testes, surge uma questão importante. Será que essa versão realmente conseguiu eliminar as principais limitações do Dolphin? Começando pelos aspectos positivos, o primeiro grande destaque está na conectividade. A central multimídia do Dolphin SE evoluiu bastante em relação ao sistema utilizado anteriormente. A tela continua com 12,8 polegadas, mas agora apresenta respostas mais rápidas aos comandos e uma interface mais atualizada. Outro avanço importante está na integração com o ecossistema Google. O sistema ganhou recursos que tornam a utilização mais próxima da experiência encontrada em smartphones, além de oferecer conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. O painel de instrumentos também cresceu. A tela passou de apenas 5 polegadas para 8,8 polegadas, melhorando a visualização das principais informações durante a condução. Outro recurso interessante é a possibilidade de apresentar informações de aplicativos de navegação no painel, permitindo que o motorista mantenha a central multimídia dedicada a outras funções. O segundo ponto positivo está no pacote de equipamentos. O Dolphin SE traz acesso presencial, partida por botão, ar-condicionado digital de uma zona, carregador de celular por indução com potência de até 50 watts, bancos revestidos em couro, ajustes elétricos para o motorista, ventilação nos bancos dianteiros e iluminação em LED. Na área de segurança, o modelo também apresenta um pacote mais completo. Entre os equipamentos estão o controle de velocidade adaptativo, frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa, formando um conjunto de sistemas de assistência à condução classificado como ADAS de nível 2. Isso significa que o Dolphin SE não aposta apenas na propulsão elétrica para se diferenciar. A proposta também envolve tecnologia embarcada e sistemas de auxílio ao motorista. O terceiro ponto de destaque aparece justamente onde muitos carros compactos costumam apresentar limitações: o espaço interno. Apesar de ter carroceria de hatch, o Dolphin SE mede aproximadamente 4,28 metros de comprimento e possui 2,70 metros de entre-eixos. Esse entre-eixos é particularmente importante porque cria uma distância considerável entre os eixos dianteiro e traseiro, favorecendo o espaço disponível na cabine. No banco traseiro, o assoalho plano também contribui para melhorar a utilização do espaço. Há ainda saída de ventilação e portas USB para os passageiros. As portas possuem boa abertura, facilitando o acesso à segunda fileira. Portanto, embora o Dolphin SE tenha dimensões externas semelhantes às de alguns SUVs compactos, sua arquitetura elétrica permite aproveitar o espaço interno de maneira diferente. O quarto motivo para considerar o Dolphin SE está no desempenho. Essa talvez seja uma das mudanças mais significativas da nova versão. O antigo motor de 95 cavalos foi substituído por uma unidade elétrica de 177 cavalos e 29,5 kg de torque. Na prática, a diferença é significativa. A aceleração de 0 a 100 km por hora caiu de aproximadamente 10,9 segundos para 7,8 segundos. O resultado é um carro com respostas mais rápidas ao acelerador e maior capacidade de realizar retomadas e ultrapassagens. Essa mudança também altera o posicionamento da versão SE dentro da própria linha Dolphin. O modelo deixou de ser apenas uma alternativa voltada para deslocamentos urbanos tranquilos e passou a oferecer um desempenho consideravelmente mais próximo de carros de categorias superiores. O quinto ponto positivo está na ergonomia. A cabine foi redesenhada e algumas decisões de projeto ajudaram a tornar a utilização mais convencional. Um exemplo é a substituição da antiga chave seletora giratória de marchas por uma haste localizada na coluna de direção.
Com isso, o console central ganhou espaço para objetos e passou a concentrar recursos como o carregador de celular por indução. Os bancos dianteiros também foram modificados. A configuração anterior, com bancos inteiriços e desenho semelhante ao de assentos esportivos, deu lugar a bancos com encostos de cabeça retráteis e possibilidade de ajustes mais adequados para diferentes ocupantes. Até aqui, o Dolphin SE apresenta uma evolução clara. Mas existem 5 pontos que precisam ser considerados antes de tomar uma decisão. E o primeiro deles é o porta-malas. O compartimento traseiro tem capacidade de apenas 250 litros. Embora seja maior que os 230 litros oferecidos pelo Dolphin Mini, o número fica abaixo do que alguns hatches compactos convencionais entregam. Para efeito de comparação, o Citroën C3 possui 315 litros de capacidade, enquanto o Geely EX2 chega a 375 litros no porta-malas principal e ainda oferece um compartimento dianteiro adicional de 70 litros. Isso significa que o Dolphin SE pode acomodar passageiros com bastante espaço, mas não oferece a mesma vantagem quando o assunto é transporte de bagagem. Um detalhe positivo é que o step faz parte da configuração, algo que não é comum entre determinados carros elétricos. O segundo ponto de atenção é a autonomia. A bateria Blade de tecnologia LFP passou a ter 45,1 kWh, apenas ligeiramente acima dos 44,9 kWh da configuração anterior. Porém, o aumento da capacidade não representou uma evolução proporcional na autonomia homologada. Segundo o padrão utilizado pelo Inmetro, o Dolphin SE registra 272 km de autonomia. Em testes, a autonomia projetada chegou a aproximadamente 402 km, mas a distância homologada coloca o modelo atrás de alguns concorrentes diretos. E isso nos leva ao terceiro ponto: o consumo energético. Nos testes citados pela reportagem, o Dolphin SE registrou 8,9 km por kWh no uso urbano e 5,9 km por kWh em rodovia. Na cidade, o número foi superior ao registrado por modelos como o GAC Aion UT e o GWM Hora 5. Por outro lado, ficou abaixo do Geely EX2 e principalmente do MG4 Urban, que apresentou 11,1 km por kWh em uma medição urbana mencionada na comparação. Na estrada, o Dolphin também não apresentou o mesmo nível de eficiência dos melhores concorrentes. Ou seja, o problema não está somente no tamanho da bateria. A eficiência energética do conjunto também influencia diretamente a distância que pode ser percorrida com uma carga. O quarto ponto de atenção está justamente relacionado ao posicionamento do carro. O Dolphin SE custa mais do que a versão GS, enquanto a versão Plus permanece acima dele. Isso faz com que o consumidor precise avaliar quais equipamentos e características realmente importam. Por um lado, o SE entrega motor de 177 cavalos, interior atualizado, mais tecnologia e um pacote de segurança bastante completo. Por outro, quem prioriza autonomia e capacidade de carga encontra concorrentes com números mais favoráveis em determinados aspectos. Por isso, a escolha entre as versões não depende apenas do preço de compra, mas também do tipo de utilização. Para quem utiliza o carro predominantemente na cidade e possui uma rotina compatível com recargas frequentes, a autonomia homologada pode ser suficiente. Já para quem utiliza o veículo constantemente em viagens longas, a capacidade da bateria e a eficiência em rodovia passam a ter peso maior na decisão. E chegamos ao quinto e último ponto para pensar bem: a diferença entre a proposta do carro e a expectativa do consumidor. O Dolphin SE é um hatch compacto elétrico, mas oferece espaço interno comparável ao de veículos maiores em alguns aspectos. Ao mesmo tempo, seu porta-malas permanece pequeno. Ele entrega 177 cavalos, mas a autonomia oficial não está entre as maiores do segmento. Possui um pacote tecnológico amplo, mas o comprador precisa estar preparado para utilizar a infraestrutura de recarga de um veículo elétrico. Essas características mostram que o Dolphin SE não deve ser analisado apenas pela potência, pelo preço ou pela autonomia isoladamente. O conjunto precisa ser considerado.
A versão SE representa uma evolução importante em relação ao Dolphin anterior, principalmente pela nova cabine, pelo aumento expressivo de desempenho, pela conectividade aprimorada e pelo pacote de equipamentos. Por outro lado, o porta-malas de 250 litros, a autonomia homologada de 272 km e os resultados de consumo em rodovia são pontos que podem fazer diferença dependendo da rotina do proprietário. No fim, essa versão apresenta uma combinação bastante específica. Ele é um hatch elétrico compacto por fora, espaçoso por dentro, mais potente do que a versão anterior e equipado com recursos que antes estavam concentrados em veículos de categorias superiores. Mas continua sendo necessário considerar suas limitações, principalmente quando o uso envolve viagens frequentes, grande quantidade de bagagem ou longos períodos longe de pontos de recarga. A atualização, portanto, não transformou o Dolphin SE em um carro completamente diferente de sua proposta original. Ela modificou justamente os pontos que mais influenciam a experiência de uso: desempenho, tecnologia, ergonomia, equipamentos e aproveitamento interno. E é justamente nessa combinação entre evolução e limitações que está a principal característica do novo Dolphin SE. Antes de escolher, é necessário colocar na balança o que mudou, o que permaneceu e, principalmente, como o carro será utilizado no dia a dia.